Fala galerinha da Top Invest, tudo beleza por aí? Bem-vindos a mais um vídeo sobre certificações financeiras e no dia de hoje a gente vai falar sobre as características do mercado a termo. Preparado? Vem comigo! Gente, na aula passada eu fiz uma explicação bem ampla sobre o que é e como que funciona esse mercado a termo, né? Que na verdade é uma forma de a gente negociar ativos financeiros a prazo, tá? Então, aqui eu vou falar exatamente sobre as características desse mercado a termo, porque você já sacou todas as paradas de como é que funciona esse negócio aqui, tá? Quando a gente fala de mercado a termo, a gente vai ter alguns participantes e algumas condições pré-estabelecidas. Olha só, como toda compra e venda, a gente vai ter, obviamente, o comprador e o vendedor, a gente vai ter um prazo para esse tipo de operação e como é que a gente vai liquidar essa operação e também quais são as formas que elas são negociadas, tá? O vendedor, né? O que o vendedor tem? O vendedor tem a obrigação. O vendedor tem a obrigação de entregar o objeto negociado. Por exemplo, que nem eu citei no vídeo anterior, a gente estava falando que eu comprei a prazo 300 ações da Top Invest, a Top 3. O que o vendedor vai fazer? Ele tem a obrigação de entregar esse objeto negociado, que nesse caso aqui, do exemplo da aula anterior, seria a Top 3, que eram as ações que a gente estava negociando. O comprador tem a obrigação de pagar o cara. Então, por exemplo, eu fiz uma operação ao termo para comprar 300 ações da Top Invest 3 para pagar no momento futuro. Qual que é a minha obrigação? Eu tenho a obrigação de pagar aquilo que eu contratei junto à corretora, né? Então, eu contratei uma operação de mercado a termo para vencer daqui, por exemplo, 90 dias, uma taxa de juros de 2,6% ao mês. Então, eu vou pagar o valor que eu peguei emprestado, a taxa de juros, e em contrapartida eu vou receber o bem negociado, obviamente, mas eu vou ter como comprador a obrigação de pagar o meu negócio, tá? Se eu não pagar, lembra lá que uma das diferenças do mercado a termo é que existe a necessidade da garantia. Então, se eu dei lá Tesouro Público, se eu dei lá títulos públicos federais, se eu dei outras ações em garantia, se eu dei um CDB, a corretora, se eu não pagar, vai lá e vai tomar essa garantia de mim para realmente que eu cumpra com a minha obrigação. Legal? Quando a gente fala de mercado a termo, o prazo é variável, tá? Mas o prazo mínimo 15 dias e máximo, não tem nenhuma regulamentação que falar sobre isso, mas a gente fala que o prazo máximo aqui é de 999 dias, tá? Então isso aqui é muito importante você lembrar que costuma ser pergunta de prova em todas as certificações financeiras, tá? Quando a gente fala de características do mercado a termo, uma coisa das mais importantes é que o prazo mínimo é de 15 dias, tá? Isso aqui é regulamentar. E o prazo máximo, a gente diz que é de 999 dias, tá? Não tem nada que dispõe sobre isso aqui, mas a gente usa justamente 999 como uma característica de que não tem prazo determinado. Por exemplo, quando a gente faz lá na HP o cálculo de renda perpétua, por exemplo, o que a gente faz para colocar o perpétuo? A gente utiliza 999. Então você lembra dessa mesma lógica aqui. Prazo mínimo 15 dias, porque a gente não vai fazer uma compra a prazo de ações para um dia, né? Ele tem a margem de day trade e o prazo máximo a gente diz que é 999 dias, tá? Liquidação antecipada. É possível? Sim, é possível liquidação antecipada. Por exemplo, eu disse para a corretora que eu quero fazer uma operação a termo, que nem eu comentei antes, de 90 dias para comprar ações da Top Invest 3, porque eu acho que nesses 90 dias, quando a Top Invest divulgar o balanço dela, vai ter uma evolução bacana nos preços. Porém, alguma coisa aconteceu, eu mudei de ideia, recebi uma indenização, sei lá, alguém da minha família morreu, recebi uma herança, e eu tô com a grana no caixa agora e eu quero liquidar anteriormente. Então passou lá 17 dias, eu recebi essa grana e eu quero liquidar. Eu quero ir lá e pagar o meu contrato e ficar com as ações. Eu posso? Sim, eu posso. Então liquidação antecipada no mercado a termo é permitido, tá? E por fim, as formas de negociação são basicamente duas, né? A gente pode negociar termo a bolsa de valores. Lembra lá que a Bolsa de Valores no Brasil é uma única só, a BMF Bovespa morreu, tá? Não existe mais. A gente só tem a B3 como a única bolsa do Brasil e a gente também pode fazer negociações no mercado de balcão. O mercado de balcão organizado que também está lá dentro da B3. Legal, pessoal? Então, eu espero que as características do mercado de
Então eu espero que as características do mercado termo tenham ficado bem claras para vocês. Se você gostou desse vídeo, dá o seu like. Ficou com dúvidas? Não tem problema, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou ter o maior prazer em te ajudar. Claro, não deixe de seguir a gente no Instagram aqui embaixo. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para não perder as próximas aulas. Um grande abraço e te vejo semana que vem.